Arthur, falando da parte de baixo, a derrota no clássico, numa rodada que todo mundo ali de baixo meio que ficou, tá passando um pouco despercebida, né? Assim, em termos de matemática, mas a verdade é que a conta do Vitória, ela segue uma conta dura, uma conta que a gente sabe desde o início, né? Na verdade, eu sempre digo isso: o Vitória está lutando nesse momento do campeonato é lucro, pro que foi a largada do Vitória. Mas, clássico à parte, é aceitável o resultado, né? Tá na conta de um time que joga nessa região que o Vitória joga, né? E aí é continuar monitorando os de cima. O resultado muito ruim da rodada foi a goleada do Juventude sobre o Botafogo. Essa é muito ruim, porque a gente sempre considera ali que Juventude Não foi e, goleada, e- não Goleada que foi? deixou de ser, né? Abriu É, 3-0 e depois teve dois gols é. ali. Foi Ah, então nem 2-2. vi. Então, para mim ter sido 3-0, tava por fora dessa reação. O Botafogo quase empata, meu amigo. Não foi? É. Foi, então, Foi. eu Reclamou tinha de parado no pênalti e 3-0. tudo. Fez o segundo gol Reclamação até de cedo, né? pênalti. 30 e poucos. Ah, eu tinha parado no 3-0. Não, Mas tudo a bem, não tudo bem. goleada, então, sobre o Botafogo, a vitória simples e sofrida sobre o Botafogo, né? Deixou o Juventude ali, né? Com 4 pontos a mais que o Vitória e 2 jogos a menos. Tá? Tem sido repetitivo aqui a pauta, né? O Vitória ainda tem Corinthians e Fluminense atrás dele. O Fluminense numa curva de reação considerável. O Corinthians fazendo o campeonato que fez o tempo todo. Por instinto, na situação do Vitória, eu continuaria procurando Criciúmas e Juventudes para tentar me agarrar ali, né? Mas Claro. com o Juventude distante, a luta vai ser com quem tiver ao redor, né? E não importa se é Fluminense, se é Corinthians, se é Grêmio. E um jogo pesadíssimo, segunda pela frente, né? Para tentar reorganizar. Porque o Cruzeiro não está envolvido, né? Nem com Sul-Americana, nem com Libertadores, e quer Boa aproveitar esse tarde. momento. Tá com Sula, né? Boca Juniors só, Ah, pô. tá com Sula, Boca É, Juniors, né, na quinta-feira, é verdade. isso. Quem Então, caiu foi o Inter, eu confundi com o Inter. O Inter que perdeu pro Rosário, né? foi. Eu até ri com esse jogo de Boca e Corinthians. Apareceu no Twitter um argentino, aí ele dizendo assim: Cássio ficou 20 anos no Corinthians. Aí quando o Boca vai pegar o Cruzeiro, ele aparece no Cruzeiro, que a turma lá é traumatizada com o Cássio. Mas, Fred, A final da Libertadores, né? Corinthians e Então, Boca. retira ali, né? Pode ser um jogo de oportunidade, né? Pro Vitória, né? isso, isso. E eu acho que você falou a palavra que foi o que o Vitória perdeu nessa rodada, né? Não era uma rodada que estava na conta o Vitória ter que conseguir esse resultado contra o Bahia para as pretensões dele no campeonato, mas era uma rodada de oportunidade, porque você vai para o clássico com a rodada ajudando, por mais que tenha tido o resultado do Juventude, que é muito negativo, mas querendo ou não, o Vitória entrou em campo sabendo que ele não ia cair para a zona de rebaixamento, né? Os adversários que estavam ali abaixo não tinham vencido. E aí você enfrenta um Bahia que vem num momento de oscilação. É bem verdade que o Bahia já tinha dado uma recuperada contra o Botafogo, né? A classificação já deu um ânimo ali diferente para a equipe. Pedro até comentou sobre isso. Mas até pela atuação a gente viu que passou longe do Bahia dos seus melhores dias, né? Não foi uma atuação completamente dominante do Bahia. Então, a sensação que fica é que era uma oportunidade do Vitória ter conseguido, pelo menos somar um ponto, né? Ter conseguido pontuar, abrir um pouquinho de vantagem ali, não deixar, por exemplo, o Juventude que venceu se desgarrar tanto. Mas aí, por outro lado, eu acho que também tem que manter a calma, né? Não deixar o peso do clássico, que a gente sabe que é algo importante, né? Pesar muito e a equipe acabar perdendo o rumo no campeonato. Tem que entender que o campeonato do Vitória é esse campeonato mesmo de perde e ganha, não tem para onde correr. O Vitória, eu já falei isso aqui várias vezes, não vai acontecer do Vitória chegar no final tranquilo. Não tem como acontecer isso. O Vitória vai ficar. Na verdade, eu vou dar um spoiler pro torcedor do Vitória. É melhor que o Vitória chegue na última rodada preocupado, porque para mim é mais provável ele acabar chegando, se for para estar despreocupado assim, que já resolveu a situação e caiu, do que já resolveu e está fora, porque assim é um campeonato muito difícil. A competição ali embaixo está muito dura, né? Para escapar do rebaixamento. Você tem equipes grandes disputando
Se você olha na UFMG, que a gente tanto comentou aqui, para chegar nos 95% lá de Minhoca, é 45 pontos que a UFMG está colocando. Não tem um cenário que você vai precisar de uma pontuação tão baixa assim. Então, a disputa é pesada, a luta é grande. E é um campeonato, é bem o que você falou até no último programa, Fred. Assim, é incrível como o campeonato de Criciúma, Juventude e Vitória são parecidos no sentido de que assim não param tanto assim de pontuar, né? O Juventude estava cinco jogos sem pontuar e vence o Botafogo dentro de casa, né? O Criciúma estava um tempo ali oscilando, aí consegue bons resultados, né? Tinha conseguido 2 vitórias, salvo engano, antes dessa rodada. Então, assim, é difícil porque o Fez jogo torcedor do duro com Vitória. Fortaleza. Esse Sim, Fortaleza que a gente tanto elogiou aqui, o Criciúma foi chatíssimo contra o Fortaleza. Deu trabalho pro Flamengo, pô, no Maracanã. sim. Aquele jogo lá. Teve o pênalti no final ali, né? Que acabou Aquele perdendo o bizarro. jogo. Mas é isso, assim, o torcedor do Vitória, eu tenho certeza que está secando Criciúma e Juventude, e faz total sentido, porque o Fluminense, para mim, é um estranho no ninho completo nessa briga já, tá? Assim, para mim, seria uma surpresa muito grande o Fluminense daqui a 10 rodadas, ou até menos, né? Vamos pegar 7 rodadas, por exemplo, a gente tá falando do Fluminense ainda nesse contexto de rebaixamento. Não tô falando nem cair. Para mim, se daqui a 7 rodadas a gente faz uma análise e o Fluminense ainda tá nesse contexto, já seria surpreendente. Porque para mim, a tendência do Fluminense nas próximas rodadas já ir abrindo ali uma vantagem e pelo menos ficando ali numa posição como está o Vasco hoje, sabe? Uma posição que não corre tanto risco assim. O Grêmio a gente já vê numa recuperação grande, já é o líder do retorno com 3 vitórias seguidas. E o Corinthians, que aí sim é a equipe que realmente não conseguiu embalar, não segue ainda ali na disputa da parte de baixo, mas que você também não pode contar 100%. Então, o Vitória precisa ter outras equipes ali que sejam alvos, né? E O querendo ou não, Inter vai virar alvo ou não? Tem Aliás, pouquíssimos jogos, né? Eu não largo a eu vou mão até, desse Inter, não. Porque eu vou até Roger Machado aproveitar. também não passa confiança, não, viu? O Inter, ele vai ter o jogo agora. Um dos jogos que ele está devendo vai pagar agora na quarta-feira, que é exatamente Inter e Juventude, o jogo da 6ª rodada. Esse jogo aí pro Vitória, empate, vocês acham que é o melhor empate ou já é bom torcer pro Inter? Não, empate sempre, mas vamos tirar o empate das escolhas. É duro, viu? É difícil esse daí. É duro. Eu acho que ainda é o caso de torcer pro Inter. Eu ainda acho que é pelo Inter, porque como o Inter tem Eu sou jogos a frouxo, menos, eu torceria pelo Inter. Claro. Eu torceria pelo Inter, porque não dá pra ser cavalo do cão, não. Até porque eu vou te dizer, viu? Se o Inter perde esse jogo, eu não duvido o Roger Machado já sair, não. Mas vê, pro Vitória, nesse caso. Mas era bonito se saísse perdendo Juventude, né? Então, eu não duvido, não. Olha a sequência que tá. Ele não ganhou Simbolicamente, nenhum jogo, né, desde que chegou. Ia ser muito bonito. Ia ser bonito, né? Você demite lá após cara perder em casa pro Juventude. Agora vê, esse jogo do Inter com o Atlético Goianiense que vocês estavam comentando aí. No cenário do Vitória, o Vitória hoje... Inter Juventude. Juventude. Certo, eu tava pensando no Atlético Goianiense. Não, Atlético Goianiense exatamente. Qualquer conta do Vitória para escapar, tem que considerar Atlético Goianiense e Cuiabá já rebaixados. Isso aí não Se esses aí voltarem para a briga, meu amigo, aí o negócio ficou muito feio. É milagre. Agora, olha o gráfico do Inter aí. O Inter tem 17 jogos só, né? Então a pontuação dele tá distante ali da linha vermelha. Tá, totalmente. A questão do Inter é o rendimento nos últimos jogos, né? Que preocupa, mas em termos de pontuação. Quase perde o jogo, né? Em casa pro Atlético, né? Foi. Sim. Mas também quase ganhou do Palmeiras. A questão é que se o Inter entrar num parafuso, como vem entrando aí, e pegar uma zoninha de rebaixamento, por mais que tenha jogo ainda a fazer, começa aquela situação de ficar chato, de começar a remar e não sair, e que aconteceu muito com o Grêmio naquela temporada da pandemia. Foi da pandemia, né? Que o Grêmio tinha vários jogos a fazer Isso. Começa a queimar jogo a fazer e não sai lá de dentro e as coisas não vão acontecendo, implode, pô. E as coisas implodem. É um elenco cheio de medalhão. Muita gente no DM, assim, né? Cauê também. Gente o Inter é muito problemático, pô. O Inter no papel seria um time para brigar para ser campeão, pô. E eles não conseguem. Gastou para isso. Gastou para isso. Eles não conseguem. Então chega uma hora que isso vira um peso completamente ao inverso. Que tem um time, tem um elenco com potencial de ser campeão.
e você está lá afundado, começa a criar uma crise de uma maneira que você... Porque os caras não estão acostumados a isso, os jogadores não estão acostumados. O peso da cobrança vai ser gigante sobre esses jogadores e muitas vezes é um peso de cobrança que muita gente não aceita carregar pelo peso desses jogadores e muitas vezes está jogando em outro patamar, em clubes outros patamares. Assim, não me espantaria se o Inter levar 2 porradinhas aí e começar a sofrer, entrando numa zona de rebaixamento e sofrer para sair. Não, Só mas que o dito Inter isso, ele não eu é acho a que carta ele principal, né? Ele não é a carta principal do Vitória. Não, é isso que eu ia dizer. Olha, eu vou escapar Não, porque o longe Inter vai disso. cair. É. Ele é uma carta na A- manga. Agora, a tipo pergunta que assim- Minhoca fez. Fala, conclui, Arthur. Não, era só isso, que ele é uma carta na manga. Só que o problema é, o Inter agora vai pegar Juventude e Atlético. Então, assim, ou o Inter se recupera, ou realmente o Inter vai virar um time dessa Da turma. situação aí. Exatamente. Não tem como. Era justamente o que eu ia dizer, porque é uma sequência definidora. Né? Aquela escolha de torcer para o Juventude, se vier no combo de torcer para o 2016 foi um pouco Atlético, assim, viu? aí já vale a pena. Porque se ele sair com um pontinho desse jogo. Não. Mas o que eu ia falar ainda, eu acho que hoje mesmo o principal time é o Corinthians, ainda para o Vitória. O contexto do Corinthians. Porque É chato, viu? É chato. Teve um momento bem instável, né? Assim, teve um momento ali com o Ramon que teve as vitórias, mas a própria classificação sobre o Grêmio ali, porque o Grêmio também muito vacilante, né? Na Copa do Brasil. Mas tem que dividir. Lembra, o Corinthians está disputando uma das 5 equipes que disputa 3 competições. Está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana e está na Série A. E eles pouparam, né, no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que o desespero está batendo bem lá no Corinthians na Série A. Total. Esse jogo contra o Juventude, o Corinthians jogou uma parte do jogo com 2 jogadores a mais que o Juventude. E não conseguiu sair do empate. Não, e na rodada agora foi conseguir um empate no final, né? Acabou perdendo pro Bragantino e empatou ali do modo Corinthians, né? Como ganhou do próprio Vitória, por exemplo. Também uma bola lá no final do jogo. E uma sequência dura agora, 3 jogos fora de casa o Corinthians tem. Fluminense, Fortaleza e Botafogo. Não, mas tá trocado ali, Flamengo e Botafogo. Acho que esse jogo aqui, a data original era 1º/9, mas quando foi reajustado, ele passou. Mas tão bonzinho, tão bonzinho. Também não vai ajudar muito não. O Flamengo em casa não vai ser moleza também não. Tão bonzinho. E aí, tabela imediata muito ruim. Intercalando com o Sul-Americano e intercalando com a Copa do Brasil. Assim, por isso não vai ter folga de calendário, não. E com um elenco que, assim, o time titular já é limitado, o elenco, pelo amor de Deus, né? É porque tem uns caras ainda que sobressaem, né? Garro é um bom jogador. Ainda tem alguns jogadores. Garro, você sente pena, assim, Garro no Corinthians, assim, joga só. Pena não tenho, não, mas... Pra você ver, o próprio Charles, pô, chegar e já ser titular. É tão, assim, absurdo isso daí. Lógico, o Charles tem o futebol dele, mas não é um cara para estar nessa prateleira de chegar e já ser a solução para um Corinthians. Talvez para esse Corinthians daí caiba, mas não para o que o Corinthians precisa ser para fugir daí. Sim. Até o Hugo Souza, que está muito bem, assim, quando foi contratado, tinha um certo receio, né? Não é um goleiro que saiu em alta aqui, o Corinthians contratou para ser o camisa 1 definitivo. Acabou acertando bastante, está muito bem, né? Mas falando da análise de quando contratou, mostra que até o mercado que o Corinthians está acessando não são grandes jogadores não, tá? Que ele está contratando no momento não. Jogadores até que ele está pagando caro. Charles ele pagou para trazer e tudo mais, mas assim, pagou, são caras que Na verdade, eu acho que a turma que não conhece está tentando. Vou na Dinamarca que a turma não conhece minha fama de caloteiro não. Vou lá. Deve estar indo nessa. Deve ter tido algum jogo. Pagou a palavra muito forte, a turma tá dizendo aí, como é que é? Pagar é muito forte pro Corinthians. Mas Corinthians pagar Mas eu acho que deve ter tido um jogo ali. Se comprometeu, né? Transicionar. Uma carta de compromisso. É uma carta de compromisso, né? Eu acho que deve ter tido igual a Barleta, né? Comprou e repassou na íntegra.
Deve ter tido algum jogo do Charles, assim, Sport Corinthians, Ceará e Corinthians, que fala assim, pô, cadê aquele lourinho lá que jogava lá no Nordeste? Como era o nome daquele cara? Aí tá lá na Dinamarca, é Charles. Põe traz aquele lá, que deve ser barato. Não estava nem sendo titular. Acho que Charles não estava nem sendo titular na Dinamarca, pô. Com certeza. Agora, outro ponto também que mas foi bom, pelo menos já trouxe pro Brasil, é mais fácil pegar agora. E se cair, então... No Saldão, né? No Saldão, né? Fred exatamente. Fred já deu a carta aí, viu? Tá pensando na hora que frente, vem o já. Saldão, porque pra ir buscar na Dinamarca a turma sabe nem ligar, Cauê. É foda. A diretora não sabe nem ligar. Como é que vai ligar pro da Dinamarca? O DDI. Qual o DDI, meu, desse cara aí? Aí tá, meu irmão. O Grêmio vamos ver no Maringá mesmo. Vamos ver no Maringá mesmo. Fala assim, Dinamarca não tem um ali no Maringá que funciona, pô. Vai lá. No Cianorte. Tem um no Atlético. É mais fácil.